Crises de ansiedade são mais comuns do que se imagina e pode afetar qualquer pessoa em diferentes momentos da vida. O Brasil, considerado o país mais ansioso do mundo, tem uma alta incidência desse problema, tornando uma realidade para muitas pessoas. As crises podem surgir de forma inesperada, trazendo uma sensação avassaladora de que algo terrível está para acontecer. O coração acelera, a respiração fica curta e difícil e a mente entra em um estado de alerta extremo, como se estivesse diante de um perigo iminente. Hoje eu vou te explicar os principais sinais de uma crise de ansiedade, o que a ciência diz sobre esse fenômeno e algumas estratégias eficazes para recuperar o controle quando a ansiedade atinge níveis extremos. Se esse tema é importante para você ou para alguém que você conhece, fica comigo até o final. Se você é novo por aqui, eu sou o psicólogo Andrei, eu sou especialista em terapia do esquema e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Aqui no canal eu compartilho conteúdos valiosos sobre o universo da psicologia, sempre de uma forma acessível. O meu objetivo é ajudar você a entender melhor sobre a sua mente e encontrar ferramentas práticas para uma vida mais equilibrada. Uma crise de ansiedade acontece quando o cérebro interpreta uma situação como uma ameaça, mesmo que não exista um perigo real. É como se um alarme interno fosse acionado sem motivo. Imagine que você está em casa e de repente um alarme de incêndio dispara do nada. Você se assusta, o coração acelera e você entra em estado de alerta máximo. Mas, ao olhar ao redor, você percebe que não há fumaça, não há fogo, não há perigo algum. O alarme tocou sem necessidade. Mesmo depois de você confirmar que está tudo bem, o seu corpo ainda demora um tempo para você desacelerar e o medo pode persistir. Isso é exatamente o que acontece no nosso cérebro durante uma crise de ansiedade. O sistema de defesa entra em ação sem necessidade, liberando grandes quantidades de adrenalina e cortisol, que são hormônios do estresse que preparam o nosso organismo para lutar ou para fugir. Isso pode causar sintomas intensos e assustadores, mas é importante saber que eles não são perigosos. Embora pareça que algo grave está acontecendo, como um infarto ou uma perda de controle total, a crise de ansiedade não é fatal e tem uma duração limitada. Em média, dura ali 10 a 20 minutos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouco menos. Os sintomas físicos de uma crise de ansiedade podem variar muito, mas os sinais mais comuns são taquicardia, ou seja, o seu coração bate de forma acelerada, como se você estivesse sofrendo uma forte pressão. Outro sintoma muito comum é a falta de ar. Algumas pessoas sentem como se estivessem sendo sufocadas, como se elas não conseguissem respirar direito, como se algo pressionasse aqui toda essa parte do pulmão dela. Tontura ou sensação de desmaio. A mente fica muito confusa e há uma sensação de instabilidade. Ondas de calor ou calafrios. Então o corpo pode alternar entre sentir muito calor ou sentir muito frio sem um motivo aparente. Tremores e sudorese. O sistema nervoso fica hiperativado, causando um suor excessivo e tremores involuntários. Dor ou aperto no peito. Muitas pessoas confundem esses sintomas com um problema cardíaco, mas ele é o resultado de muita tensão muscular e da respiração que fica acelerada durante a crise de ansiedade. Boca seca e sensação de engasgo. O corpo reduz a produção de saliva, tornando a boca seca, podendo causar um desconforto ao engolir a própria saliva. Esses são apenas alguns sintomas, os mais comuns que eu quis citar aqui para você. Repare que quase todos esses sintomas eles ocorrem quando precisamos fugir ou lutar contra algo ou contra alguma coisa. São os mesmos sintomas. Eu sempre falo para os meus pacientes que o nosso cérebro ele é muito nosso amigo, mas que às vezes ele acaba sendo um amigo da onça, acaba sendo um amigo que atrapalha um pouco a nossa vida, pois ele enxerga sinais de perigo onde não há perigo algum, e é o caso da ansiedade. Esses sintomas podem surgir de uma forma isolada ou em conjunto, e a intensidade varia de pessoa para pessoa, mas não são apenas os sinais físicos que definem uma crise de ansiedade. Existem também os sintomas psicológicos e cognitivos. Durante uma crise de ansiedade, o cérebro entra em um estado de hipervigilância. Isso significa que o nosso cérebro fica constantemente buscando sinais de perigo no ambiente, o que leva a alguns sintomas
sintomas emocionais e mentais. O mais comum é um medo intenso e irracional. Então, é uma sensação de que algo muito ruim está prestes para acontecer, mesmo sem ter um motivo real para isso. Outro sintoma muito comum é a sensação de irrealidade. Algumas pessoas descrevem como se estivessem fora do próprio corpo ou como se o ambiente ao seu redor parecesse algo muito estranho. Só para fazer aí um acréscimo ao seu conhecimento, esses fenômenos, eles têm nome e se chamam despersonalização e desrealização. Na despersonalização, ficamos estranhos para nós mesmos. Parece que não somos nós, parece que estamos habitando um outro corpo. Às vezes, a pessoa que está passando pela despersonalização, ela olha para as próprias mãos, para si mesma, e ela não se reconhece. Ela tem a impressão de que ela não é ela mesma. E na desrealização, tudo fica meio que parecendo um sonho. Algumas pessoas relatam que em torno delas fica algo meio que anuviado, fica algo meio que desfocado. É como se realmente estivessem dentro de um sonho. Então dá uma sensação de irrealidade. Outro sintoma são os pensamentos acelerados. Durante uma crise de ansiedade, a mente pode ficar cheia de preocupações, dificultando a concentração, e isso faz com que aumente a angústia e o desespero da pessoa que está em crise. Mente em branco. Algumas pessoas, ao contrário, relatam que a mente trava e ficam meio que incapazes de reagir. É como se elas não conseguissem pensar mais nada sobre o presente, sobre o passado, sobre o futuro, sobre o que está acontecendo ali naquele momento. Há um travamento mental, medo de perder o controle ou de enlouquecer, ou os dois ao mesmo tempo. Esses são sintomas muito comuns. Crises de ansiedade podem ser desencadeadas por diversos fatores. Um dos mais comuns é o estresse excessivo. Problemas no trabalho, conflitos familiares, responsabilidades acumuladas. Tudo isso pode causar uma crise de ansiedade. Traumas ou experiências negativas. Eventos passados podem ativar o seu sistema de alerta do seu cérebro e fazer com que você tenha uma crise de ansiedade. O simples fato de vir aquela lembrança, né? Lembra que a palavra memória do latim quer dizer tornar presente. Então, uma pessoa que tem um trauma, ela revive, ela torna presente aquilo que ela passou e durante essa lembrança, ela pode ter uma crise de ansiedade. Fatores biológicos também pode ser uma causa para crise de ansiedade. Então, pessoas com uma predisposição genética, às vezes temperamental, têm maior tendência a desenvolver crises de ansiedade. Consumo de estimulantes. Se você é uma pessoa que toma café em excesso, toma muito cuidado, porque isso realmente pode levar você a ter uma crise de ansiedade, se você já tem essa predisposição. O uso também da nicotina, de bebidas energéticas, tudo isso pode agravar os sintomas. Também distúrbios de saúde mental, transtornos como TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, podem aumentar a frequência dessas crises. Saber reconhecer os gatilhos é o primeiro passo para que você possa evitar que essas crises aconteçam com frequência. Se você estiver no meio de uma crise de ansiedade, aqui estão algumas estratégias que podem te ajudar. Respiração diafragmática. Inspire pelo nariz, contando até 4, segure o ar por mais ou menos uns 2 segundos, depois expire lentamente pela boca, contando em torno de 5 a 6 segundos. Claro que esse tempo que eu estou colocando é só para você ter uma base, né? Mas o mais importante é você encontrar o seu tempo e você fazer da forma que te acalme. Pois se você começar a fazer isso de forma acelerada, a situação, em vez de melhorar, ela vai ficar ainda pior. Se você fizer esse exercício que eu acabei de te ensinar, você vai começar a se estabilizar, porque ao controlar o seu corpo dessa forma, por meio da respiração diafragmática, a mensagem que você envia para o seu cérebro é de que está tudo bem. Então, o seu cérebro ele vai compreender que se você está respirando lentamente, é porque ele deve ter se enganado, né? Ele achou que tinha algum perigo ali, mas não tem. Então, isso ajuda você a regular melhor o teu sistema nervoso. Uma técnica que eu gosto muito de ensinar para meus pacientes é o grounding, que nós podemos traduzir como aterramento sensorial. Como é que seria o grounding? Você foca em 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode cheirar e uma que você pode saborear. Isso vai ajudar você a trazer a sua mente para o presente. Se tiver muitos comentários querendo saber mais sobre essa técnica, eu farei um vídeo explicando e passo a passo e farei aqui com vocês, ok?
Técnica do gelo. Você segurar um cubo de gelo ou lavar o rosto com uma água ali um pouco mais fria pode ativar o sistema nervoso parasimpático e reduzir os sintomas. Por que isso normalmente funciona? Na hora que você está segurando o gelo ou você lava o rosto com uma água um pouco mais gelada, você está entrando em contato com o mundo real. A pessoa ansiosa, a primeira coisa que ela faz é sair da realidade. Então, quando você está ali com gelo, você é meio que obrigado a olhar para aquilo. É claro que você tem que tomar muito cuidado, né? Se você tem uma pele muito sensível, né? Não é ficar segurando até você sentir a tua mão ali queimando, ali a sua mão dolorida. Tem que ter um limite para isso. Mas essa técnica do gelo, ela funciona muito bem porque ela coloca você em contato com a realidade, com o mundo real. É o mesmo que o grounding faz. Questionar os seus pensamentos catastróficos com base na realidade vai te ajudar a sair da crise de ansiedade. E sempre entrar em contato com o mundo real em torno de você vai te ajudar nesse processo, pois a pessoa ansiosa ela fica muito tempo dentro da cabeça dela. E o nosso cérebro não foi feito para isso. Nosso cérebro foi feito para estar em contato com o mundo real, com o mundo externo, com o mundo dos 5 sentidos. A pessoa ansiosa sempre está preocupada com algo relacionado ao futuro, mas na maioria das vezes essa preocupação nunca vem a acontecer. Lembre-se que em nossa cabeça tudo pode acontecer. Faça esse exercício comigo. Feche os teus olhos, tente imaginar você em cima de um elefante cor-de-rosa, com 3 trombas, sobrevoando o Cristo Redentor. Você consegue imaginar isso? Agora eu peço que você seja muito sincero comigo. Você acredita que isso que eu acabei de falar é possível que aconteça na vida real? Eu não consigo acreditar nisso. Esse exercício é para provar para você que tudo é possível na nossa cabeça, mas não no mundo real. Reflita sobre isso e depois volte para compartilhar a sua reflexão aqui nos comentários. Além dessas estratégias, o acompanhamento psicológico pode ser essencial para você entender as causas de suas crises e também para você aprender técnicas mais aprofundadas para poder lidar com elas. Em alguns casos, pode ser necessário a ajuda de fármacos, então não hesite em procurar a ajuda de um bom médico, de preferência por um psiquiatra, pois o psiquiatra ele é mais capacitado para lhe ajudar com esse tipo de situação do que um médico clínico geral. As crises de ansiedade podem ser assustadoras, mas saber reconhecer os sintomas e aplicar técnicas de controle pode fazer toda a diferença. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um like, compartilha com alguém que precisa saber dessas informações e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre saúde mental. E me conta nos comentários, você já passou por uma crise de ansiedade? O que te ajudou a superar? Espero que todos vocês fiquem bem, um grande abraço e até o próximo vídeo.